estamos quase chegando ao final desse livro e temos selecionado ao longo dele textos que falam sobre o tema da obediência, porque é um tema amplamente abordado ao longo do livro de Deuteronômio. Estamos hoje no capítulo 28, por isso que dissemos que estamos prestes a terminar este tema. E nós temos no capítulo 28, o capítulo 28 tem 68 versos e praticamente 20% destes versos, os primeiros 14 versos, onde esperamos nos deter agora, que representam 20% de todo o capítulo, nós temos as bênçãos decorrentes da obediência. Depois, nós temos mais 54 versos, que vão do verso 15 ao 68, que representam praticamente 80% do capítulo. Esse trecho fala das maldições decorrentes da desobediência. Na Bíblia, a maioria das promessas tem cláusulas com condições para a obtenção das promessas, ou seja, as promessas são obtidas através da satisfação das cláusulas condicionais. Então, quase toda promessa há uma cláusula condicional. Aqui não foge a regra geral. Então vamos examinar, como dissemos, a primeira parte desse capítulo, que são os versos 1 a 14. E ele fala esse trecho das bênçãos decorrentes da obediência. A primeira promessa que nós encontramos aí é que a nação seria colocada muito acima de todas as nações da terra. Nós temos que entender que esta palavra foi dirigida à nação como um todo, e é claro que os seus princípios também se aplicam a cada indivíduo, a cada família, mas Moisés, ao dirigir essa palavra, aquele povo que estava reunido diante dele, antes de atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida, ele então se dirige àquele povo como nação. Então o trecho diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então, observem o seguinte: qual é a promessa? A promessa é que Deus haveria de colocar aquele povo que estava ouvindo a sua voz muito acima de todas as nações da terra. Mas, para que isso viesse a acontecer, havia uma condição. E a condição está no início do versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, então a promessa se daria. Então o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O que significa esta promessa? Significa que o povo de Israel seria distinguido dentre todas as demais nações, e que a nação de Israel estaria acima de todas as demais. A história mostra que não só a história antiga,
mas também a história mais recente. E quando pensamos em antigo, não sei se estou classificando corretamente, cadê a irmã Alice? Está aí? Está não? Tá. Mas ela poderia dizer. Mas estou pensando em história antiga, antes de Cristo, e mais recente, as de 2000 anos para cá, depois de Cristo, isto é, nos 2 últimos 1000 anos. O que tem se observado aconteceu com o povo de Israel ao longo de todo o tempo em que houve rei sobre Israel, e até mesmo antes de haver reis sobre Israel. Israel sempre prosperou, foi abençoado pelo Senhor quando obedeceu a palavra de Deus, quando andou de acordo com seus preceitos, com seus princípios, com seus mandamentos. Sempre que o povo se desviou dos seus mandamentos, a nação experimentou tempos difíceis, muitas guerras, muitos conflitos, devastação, invasão da terra e derrota em guerras, e ela veio a ser mais de uma vez sujeita a outros povos e nações que veio a conquistar Israel. Na história mais recente, depois da reforma, isso fala dos últimos 500 anos, aproximadamente, ou mais um pouco, nós podemos observar que as nações que mais prosperaram foram as que tiveram como princípio os ensinos das Escrituras. A reforma protestante, iniciada por Lutero, mas houve muitos movimentos paralelos até antes da reforma, e nós somos oriundos dos anabatistas, e os anabatistas foi um movimento que aconteceu antes da reforma protestante e que caracterizava a rebatização daqueles que já haviam sido batizados quando crianças e que agora o eram por causa de uma fé autêntica. E os batistas, na realidade, anabatista significa os rebatizadores, os que batizam outra vez, e nós somos batistas porque batizamos por aspersão, por imersão, e viemos desse grupo. Mas todas as nações que realmente se voltaram para as Escrituras e ativeram-se a elas foram as que mais prosperaram. E isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Holanda e aconteceu em todos os países onde a influência do protestantismo foi grande, foi abarcada, foi acolhida, e onde o Evangelho realmente prevaleceu. Todas essas nações prosperaram e Deus exaltou essas nações e Deus permitiu que elas crescessem. E os Estados Unidos foi colonizado por pessoas que tinham sua fé em Cristo e por isso se tornou uma nação também como veio a ser, e agora é uma nação decadente. Por que é uma nação decadente? Justamente cresceu e se tornou quase que a primeira, hoje não é mais a primeira, ainda que temem dizer que é, mas não é mais a primeira, pelo menos economicamente falando, está aprovado que não é mais a primeira nação do mundo, mas foi, por quê? Porque os princípios que pautaram a formação, o início da nação, foram pautados pela palavra de Deus. Então, a promessa que está aqui, feita à nação de Israel, com certeza ao longo da história se aplicou no contexto da própria nação em relação aos outros povos e também
num passado recente também com aqueles que aplicaram os princípios da palavra de Deus no governo, na aplicação dos princípios estabelecidos pelo Senhor nas suas leis e naquilo que foi diretriz para o estabelecimento da nação. Mas a segunda promessa, então a promessa é: o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso aconteceu poucas vezes, e aconteceu no governo do rei Davi, principalmente, no governo do rei Salomão, atingiu o ápice e depois foi descendo, logo depois de Salomão o reino foi dividido e em alguns momentos a nação cresceu, prosperou, o reino do sul, mas o reino do norte, porque desviado do Senhor, foi se degradando cada vez mais até ser totalmente extinto, ficando só o reino do sul. E daí o nome judeus, oriundos da principal tribo que ficou remanescente, a tribo de Judá, e que veio a dar um nome ao povo de Israel. Muito bem, a segunda promessa é que inúmeras bênçãos viriam sobre a nação e permaneceriam sobre ela. A promessa é: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Não é vem hoje e acabou. Não. Vem e vai acompanhar vocês. Agora tem uma condição: se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. As bênçãos nós vamos ver daqui a pouco. Novamente, o cumprimento da promessa tem uma condição. A promessa é: todas estas bênçãos que ele vai enumerar daqui a pouco, que vamos enumerar daqui a pouco, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Mas a cláusula condicional é a seguinte: se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É muito óbvio, porque os mandamentos, os preceitos, as ordens do Senhor, elas, se cumpridas, se observadas, elas trarão bênçãos sobre aqueles que fizerem exatamente como Deus determinou. Porque é como se Deus colocasse: olha, o sucesso, o êxito da vida de vocês depende de vocês fazerem o que eu estou dizendo para vocês fazerem. É simples, é só fazer do jeito que eu faço, que eu mandei vocês fazerem. Não tem erro, não tem para onde fugir. É só fazer aquilo e vai dar tudo certo. E sempre foi assim. E sempre que não deu certo foi porque o homem não fez como o Senhor ordenou que ele fizesse. Isso desde a criação do mundo, sempre foi assim. Então, nós vamos ver estas bênçãos. São 17 bênçãos, nós enumeramos 17 bênçãos que são relatadas uma após a outra. A primeira bênção: vocês serão abençoados na cidade e no campo. Como sempre aconteceu em toda a nação, alguns viviam na cidade e outros viviam no campo. Eu era pequeno e eu gostava muito de ir para a casa de meus tios. Eles tinham uma fazenda, chamava-se fazenda. Hoje eu sei que não era uma grande fazenda, era bem pequenininha mesmo, porque eu, quando era criança, eu tinha a impressão que aquilo era um mundo, uma coisa muito grande. Depois de adulto, voltei lá e vi que não era tão grande assim. Mas era como se chamava e eu gostava muito de estar lá. Mas eles tinham vida na roça, lá na fazenda, assim chamavam, e também na cidade. Durante algum período do ano, parte da família vivia na cidade para que os filhos pudessem estudar,
e outra parte viviam lá na fazenda ou alternavam. Estavam sempre indo e voltando, eram 3 quilômetros aproximadamente de distância da cidade até lá. Muito bem, o Senhor promete que vocês serão abençoados na cidade e no campo, serão abençoados no campo. Então, em outras palavras, onde você estiver, eu vou abençoar você. Se você estiver na cidade, eu vou abençoar você na cidade. Se você estiver no campo, eu vou te abençoar lá. A segunda promessa, a segunda bênção: os filhos de vocês serão abençoados. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer essa bênção? O que significava isso? Significava que os filhos iam ser abençoados desde o ventre. Iam ter a bênção, cuidado. Isso implica em saúde, implica em vigor, implica em sabedoria, entendimento e depois que cada um teria a sua vida e seria abençoado na sua vida, na formação de outras famílias, de cada um da sua própria família. Então, todo aquele que constitui família, uma das coisas que ele mais deseja é que seus filhos sejam abençoados. Ele quer ser abençoado e quer que os descendentes dele sejam abençoados. O Senhor está fazendo essa promessa. A terceira bênção: as colheitas de vocês serão abençoadas. É outra coisa também essencial. O texto diz: como também as colheitas da sua terra. Isso implicava em fartura, em que a bênção de Deus estaria sobre aquilo que se plantasse e naturalmente sobre o que se colheria. A colheita depende de muitos fatores. Se plantar na época certa, e depende das chuvas. Depois nós vamos ver a questão da chuva um pouco mais adiante. E a importância da chuva aqui na época certa. Então, para que houvesse uma boa colheita, Deus tinha que agir. Deus tinha que agir no tempo, e propiciando o que o homem não pode fazer. O homem pode plantar, mas o homem não tem domínio sobre a chuva, nem nada que diz respeito à chuva. E sem chuva não tem colheita. Quarta bênção: o gado de você será abençoado. O texto diz: e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos também seriam abençoados. No primeiro caso, nós temos a promessa de bênção na agricultura, e aqui nós temos a promessa de bênção na pecuária. Hoje, quase não se fala, mas nós dependemos muito, até sem sabermos, sem tomarmos consciência disso. A economia da nação tem muito a ver com a colheita que se faz. Os preços dependem de uma colheita farta. Quanto maior a colheita, menor o preço. Quanto mais escassa a colheita, maior o preço dos alimentos. Também todo mundo come carne, com algumas raras exceções. Então, agricultura e pecuária são básicos em toda a nação, qualquer que seja ela. E aquela que não tem estas áreas bem desenvolvidas, ela tem que comprar de outra nação. Isso faz com que divisas tenham que sair, recursos tenham que sair do país para poder suprir essa necessidade, que não é bom para o equilíbrio do orçamento da nação, de qualquer nação. Então, a bênção na agricultura, a bênção na pecuária, e depois a bênção, a quinta bênção: a cesta e a amassadeira de vocês serão abençoadas. O que significa isso? O que é a cesta? Fala-se muito em cesta básica.
Cesta básica é aquela em que normalmente são colocados produtos básicos, essenciais, mas a cesta aqui nesse caso seria aquela onde você poderia colocar os frutos das árvores e você encheria essas cestas. Quando elas estivessem cheias, significaria que as árvores produziram muito fruto, produziram em abundância, significaria fartura. E a amassadeira? O que é que se amassa? Amassa-se o grão. Amassa-se, bom, o trigo tem que ser moído, tem que ser muitos cereais, tem que ser moídos, triturados, depois eles são amassados. Para que se amassa? Para fazer massa. Massa de quê? De bolos, de pães e tudo aquilo que se come e hoje você encontra na padaria. Mas naquela época era feito em casa. Lá onde eu ia quando eu era criança, na casa dos meus tios, que tinha um forno enorme de barro, e eles amassavam a farinha, faziam biscoitos, faziam rosquinhas, faziam N coisas que hoje você encontra nas padarias, mas naquela época se fazia e armazenava-se em latões enormes que eram colocados numa despensa. Menino não podia entrar ali porque senão ia fazer a festa, né? Mas era um lugar fechado e ali se guardava aquilo dava para um mês, mais ou menos, e depois, quando aquilo acabava, então fazia-se uma nova fornada de biscoito, de alimentos, de rosca, essas coisas todas que se comia ao longo de um tempo X ou Y. Normalmente se faziam, você tinha que colher o grão, guardar, e na época oportuna você então utilizá-lo para comer até que houvesse nova colheita. Então sempre foi assim. Então, a cesta e a amassadeira. E a amassadeira, se você tem o que amassar, é porque você colheu, tem o que colocar ali, isso era bênção, porque muitas vezes na história do povo de Israel, quando desobedeceu o Senhor, isso faltou. Houve época na história de Israel em que mães comeram seus próprios filhos, porque a escassez chegou a um ponto crítico, tudo por causa da desobediência. E um rei, certa vez, viu uma mãe foi reclamar com ele que, olha, ontem nós comemos o meu filho. Hoje era o dia de comer o filho dela, e ela não quer dar o filho dela para a gente comer. O rei ficou arrasado com aquilo, rasgou as suas vestes, e isso aconteceu no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o rei ficou desolado ao ver a que ponto as coisas haviam chegado, por causa da desobediência. Mas nós estamos falando da obediência, por enquanto. Sexta bênção: vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Já pensaram? Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Onde você for, onde você estiver, tudo que você planejar, executar, vai ter a minha bênção. Você já parou para imaginar isso? É isso que o Senhor está dizendo. Mas por que vai ser assim? Porque você está obedecendo os princípios dele, os mandamentos dele, você não está fazendo trapaça, você não está enganando o seu próximo, você não está prejudicando ninguém, não está subindo à custa da derrota de alguém, não está prejudicando nem sendo desonesto. Então Deus vai te abençoar. Então Deus fica livre para derramar a bênção sobre a sua vida e sobre a nação que assim procede. Sétima bênção: o Senhor derrotará seus inimigos. Vejam o que diz o texto: o Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O inimigo normalmente vem através de um exército.
principalmente quando era uma nação invadindo a outra nação. O inimigo vinha para roubar, como é hoje, roubar, matar e destruir. É a mesma coisa que se fazia, só que hoje nós conhecemos isso no âmbito espiritual, é essa estratégia de Satanás, mas naquela época isso era feito de maneira concreta em termos físicos. Então uma nação invadia outra nação e normalmente vinha o exército perfilado e enfileirado e entrava por algum caminho mais fácil para chegar àquela nação, à capital, rendia o seu rei e os seus principais assessores, e dali dominava toda a nação. Mas o que é que o Senhor está prometendo? Olha, eles vão vir por um caminho, mas vão fugir por 7. O que significa que vão sair, vai voar gente para todo lado, com medo, vai fugir. Então, quando a pessoa está fugindo, ela vai para onde dá para ir. Ela, se deu para vazar para cá, ela vai vazar para cá. Se é para lá, ela sai feito uma louca. Um louco, eles saem feito loucos. Isso mostra o medo e o pavor que cairia sobre aquelas pessoas, aqueles povos que se levantassem contra o povo do Senhor. Que promessa tremenda! O inimigo pode vir, e ele vem, mas ele vai sair de lá correndo. É isso que o Senhor está prometendo aqui. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. Vocês vão ver diante dos seus olhos os inimigos que os atacaram. Virão vocês por um caminho, por 7 fugirão. 8ª bênção: os celeiros de vocês serão abençoados. O que são celeiros? Eram os depósitos onde se guardava, se armazenava aquilo que havia sido colhido. Colhia-se e guardava-se para o ano inteiro. E o Senhor está prometendo: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. E significa que o celeiro estaria cheio, o suficiente até que houvesse outra colheita. Nona bênção: tudo que fizerem com as mãos será abençoado. Anteriormente foi dito: tudo que vocês fizerem será abençoado. Aqui há um detalhe: tudo que vocês fizerem com as mãos. Onde você colocar na sua mão, eu vou abençoar. Décima bênção: o Senhor abençoará vocês na terra que Ele lhes dá. O povo estava entrando na terra. Significa que ali naquele lugar que o Senhor estava dando a eles, o Senhor ia abençoar, ia fazê-lo prosperar, ia trazer o que havia de melhor para eles naquela localidade que o Senhor havia separado para eles estabelecerem a nação. 11ª bênção: o Senhor fará de vocês o seu povo santo. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Agora, aqui nós temos uma cláusula: se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. O que é que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor fará de vocês o seu povo santo. O que é isso? É um povo separado para ser de Deus, para viver para Deus, para andar com Deus. Um povo que seria distinto dos demais povos, porque era um povo que andaria nos caminhos de Deus. Então Deus ia exaltar esse povo, para que todas as nações da terra pudessem ver em Israel qual era o modelo que Deus planejou para as outras nações também, desde que as outras nações se dispusessem a ter o mesmo Deus que Israel tinha. Mas isso só poderia ser feito se Israel se dispusesse a ser esse modelo. Hoje nós queremos que as pessoas sejam crentes. Será que as pessoas têm vontade de ser crentes?
O que elas estão vendo em nós? A bênção ou a maldição? Nós ainda não falamos de maldição, mas o que elas veem na minha vida e na sua vida? A bênção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Eu e você estamos vivendo de maneira tal que as pessoas querem o Deus que eu e você servimos. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. A condição para ser povo de Deus, separado de Deus, é andar nos caminhos dele. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. 12ª bênção: todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. Era este o propósito dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O que significa esse medo? Vão respeitar vocês. Realmente esse povo é um povo que tem a bênção de Deus. E não iam brincar com esse povo, não iam realmente se levantar contra ele, porque saberiam com certeza que Deus se levantaria contra qualquer que se levantasse contra eles. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. É interessante que o Senhor também diz que nós somos, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Por que nós viemos a ser o povo de Deus? Porque Israel rejeitou o Senhor Jesus. Israel rejeitou ao longo da história o Senhor, não guardando os seus mandamentos. Quando guardou, prosperou, foi abençoado, mas quando deixou de fazê-lo, e as coisas chegaram a um ponto que culminaram com a rejeição do Messias prometido na pessoa de Jesus. E quando eles fizeram isso, o Senhor disse que daria aquilo que ele havia planejado para Israel, para esse novo povo. E nós somos esse povo. Nós somos hoje o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus, através do qual ele deseja tornar conhecido o seu nome e deseja que o seu nome seja glorificado. Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. E Jesus disse: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se vocês? Vamos lá. João capítulo 13, versículos 35. Versículo 34. O novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que é o amor que nós devemos uns aos outros? Não é outra coisa senão o cumprimento dos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus se resumem em dois únicos mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Jesus acrescentou: e de todo o teu entendimento. O segundo
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a promessa continua. Nós temos que fazer o nome do Senhor conhecido, e nós o fazemos quando guardamos os seus mandamentos. Não há outra maneira de tornarmos o nome do Senhor conhecido a não ser que obedeçamos os seus mandamentos. 13ª bênção: o Senhor considerará a vocês grande prosperidade. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Aí repete: no fruto do seu ventre são os filhos, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Prosperidade. Então o povo seria próspero em tudo e em todas essas áreas que nós já mencionamos anteriormente. Será que estas promessas têm aplicação só na vida da nação ou tem aplicação na vida de cada um? Olha, para a promessa alcançar a nação tem que começar na minha vida, tem que alcançar a minha família e tem que alcançar a nação. A nação é o resultado daquilo que eu sou como indivíduo, que nós somos como famílias e então como nação. A igreja do Senhor Jesus é o resultado daquilo que eu sou, que a minha família é, daquilo que a sua igreja é. A igreja é o resultado, é o somatório daquilo que cada um de nós é, como indivíduos e como família. Muito bem. 14ª bênção: o Senhor abrirá o céu para vocês. O Senhor abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Nós cantamos: faz chover, Senhor. Abre as comportas dos céus e faz chover. É isso que nós estamos pedindo, que o Senhor prometeu, faria. É claro que ele está prometendo aqui chuva no sentido literal. Ele diz: o Senhor abrirá o céu. Se o Senhor não abrir o céu, se o Senhor não mandar chuva, não há colheita, não há gado que resista, não há prosperidade, não há nada. Basta Deus fechar a torneira do céu e acabou. E é só miséria. Então o texto diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. E ele está falando de chuva, é só chuva que ele está falando, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. A chuva no tempo devido é importantíssima. Se vier antes do tempo, atrapalha. Se vier depois do tempo, atrapalha. É preciso que venham as primeiras chuvas e as últimas chuvas. É preciso que chova nos tempos determinados, para que então haja colheita. Primeiro, se a nossa semente, a semente tem que germinar, e para germinar ela precisa da chuva, e depois ela precisa crescer, precisa frutificar, e tudo isso depende da chuva no determinado tempo. Sem isso não há colheita, sem isso não há bênção, sem isso não há gado, sem isso não há nada, sem isso há fome, há miséria. Então o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você vai plantar, mas quem abençoa sou eu. Se eu não abençoar, não adianta você plantar. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigia a sentinela. Eu tenho que vigiar? Tenho. Eu tenho que construir? Tenho. Mas se o Senhor não estiver por trás, nada vai prosperar. 15ª bênção: vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Já imaginaram?
Os irmãos estão vendo aí como estão países como a Grécia, Portugal, Espanha, qual mais? Itália. Quem? França, não sei se França tanto assim não, mas principalmente esses países primeiros. Mas antigamente parecia que só o Brasil que devia para um monte de gente. Hoje o Brasil já está virando das pernas, como se diz aí. Mas ainda assim ele ainda deve. Mas já deveu mais. Eu creio que o nosso país hoje é mais abençoado por causa do número grande de pessoas que confiam no Senhor e que seguem o Senhor e que levam a sério o Senhor. Vocês lembram que quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu e disse: se houver ali 50 justos, o Senhor não destrói, Senhor? Não destrua. 45, não destrua. Foi descendo até chegar a 10, mas não tinha 10 ali. Então o Senhor tirou quem era justo e destruiu a cidade. Mas por causa dos justos, por Jesus e através do seu sangue, essa nação tem sido abençoada. Só não vê quem não quer. É claro que nem todos veem a causa disso como o resultado do Evangelho entrando e permeando a nação como um todo. Mas nós vemos e nós sabemos que é isso. E que se ainda existem regiões onde esta bênção ainda não é plena, é por causa do pecado que graça de uma maneira muito intensa nesses lugares. São os lugares onde há maior idolatria. Então, ali a seca, ali a fome, ali tem tanta coisa que poderia não haver mais se o povo buscasse o Senhor. Muito bem. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. A nação que tem a bênção do Senhor tem bastante para si e para emprestar para os outros. 16ª bênção: vocês serão cabeça das nações e não a cauda. Esse parece que é uma promessa que todo mundo quer se agarrar, porque todo mundo quer ser cabeça. Mas isso aqui é uma promessa feita à nação. O que significa ser cabeça e não cauda? Significa que você vai realmente estar numa posição de destaque. E o propósito do Senhor é que Israel fosse visto das outras nações como uma nação abençoada, para que as pessoas pusessem a sua confiança em Deus. Não é para você ficar rico, não é para você ficar cheio de dinheiro, então, não é por isso não. O propósito do Senhor é a glória dele na nação. O propósito dele é a glória dele na bênção que ele vai trazer sobre a nação e também sobre a sua vida. Se Deus não for glorificado na sua vida, não tem nenhum sentido ele te abençoar. Deus não é mesquinho e não te abençoa para ser glorificado, mas quando você deixa ele ser glorificado na sua vida, ele te abençoa, porque ele é glorificado quando você faz o que ele manda, quando você faz o que ele determinou, que é o caminho da retidão, é o caminho direito, é o caminho reto, é o caminho certo. É aí que você vai ter a sua bênção. Vamos para... Vocês serão, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. A cauda é a que vem lá para trás, é aquela que está em último lugar. Muito bem, 17ª e última bênção: vocês estarão sempre por cima, o que parece que é a mesma coisa que já foi dito, e nunca por baixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. O que significa isso? Significa que a nação não estaria sujeita a nenhuma outra nação. A Bíblia diz que quem deve é escravo daquele a quem ele deve.
As pessoas que devem dinheiro para outras pessoas, elas se tornam escravas dessas pessoas. Por quê? Porque devem a essas pessoas. E elas têm que pagar a essas pessoas. Só ficarão livres desse domínio quando elas forem livres, quando pagarem o que devem àquela nação. E o Senhor está prometendo que Ele faria com que a nação estivesse por cima, que a nação prosperasse, que a nação fosse abençoada e que nunca estaria sujeita e subjugada a outras nações. Isso não é para que ela se ensoberbeça, não é para que ela se glorie, porque ela não tem que se gloriar. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É em quem nós temos que gloriar, porque é Ele que nos abençoa, é Ele que exalta quem Ele quer exaltar, e é Ele quem humilha quem Ele quer humilhar. E Ele exalta quem se humilha, e Ele humilha quem se exalta. Mas vejam que aqui há uma condição: se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Muito bem, chegamos ao final e agora temos uma advertência. Verso 14: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou. Não é para escorregar nem para cá, nem para cá, é para seguir exatamente a orientação dada. Não façam isso para seguir outros deuses e prestar-lhes culto, que tem isso a ver conosco. O que seriam outros deuses? Há um perigo muito grande na prosperidade, é você colocar sua confiança naquilo que você tem, colocar a sua confiança no dinheiro, no poder e em tudo aquilo que a prosperidade traz a você. É você se esquecer de quem deu a você a prosperidade, é você esquecer de que foi o Senhor que fez você prosperar, e você então se desvia. Você começa a idolatrar coisas que são úteis, mas que não são a causa da sua prosperidade. Muitas pessoas fazem do dinheiro seu Deus, fazem da prosperidade o seu alvo principal. O meu e o seu alvo deve ser o Senhor. Amar o Senhor, obedecer o Senhor, seguir o Senhor. Quando nós nos distanciamos desse propósito, então nós criamos para nós ídolos. São pessoas que ocupam o lugar de Deus, são prioridades que ocupam o lugar de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Primeiro, o reino, a justiça do reino em Jesus, e uma vida reta como é a do reino. E fazendo isso, o resto vem como acréscimo. Então nós temos que ter o cuidado para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que entender que a ênfase do Novo Testamento não é em riquezas, não é nem em prosperidade. Agora, isso aqui é verdadeiro para nós? Eu creio que sim. Eu experimentei quando comerciante durante 65 a 78. Eu fui comerciante em Brasília e Deus me fez prosperar. E eu vi isso assim de montão, isso de tudo aqui se cumpriu na minha vida. Agora, eu escolhi que não queria, Deus tinha outro, aliás, eu não escolhi nada, Deus é que me escolheu e me chamou e me separou,
para eu seguir. Eu creio que se você é um profissional liberal, se você tem um trabalho, essas bênçãos se aplicam na sua vida. Ande nos caminhos de Deus, busque o Senhor, teme o Senhor, faça tudo com retidão, faça dele o primeiro lugar na sua vida, com certeza Ele vai te abençoar. Mas Ele não vai te dar demais para que você deixe Ele sabe como dar. E se você tem, e tem mais, e quanto mais você tem, mais você dá, mais você serve ao Senhor com o que você tem, Ele vai te dar mais e mais. Se você não sabe fazer isso, Ele não vai te dar coisa nenhuma, porque seria a sua perdição. Muito bem. A palavra de Deus diz que vamos ver lá, eu estou quase acabando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade é uma vida devotada a Deus. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. E ele alerta para os perigos que vêm depois. Os que querem ficar ricos, aqueles que têm como objetivo ficar ricos, pelo simples fato de ser rico, caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e da destruição. São aqueles que, em busca de adquirir fortuna, abrem mão dos princípios de Deus, abrem mão das leis de Deus, de tudo aquilo que Deus estabeleceu para nos abençoar, então se torna em ruína. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro se tornou um ídolo, se tornou um alvo, um objetivo. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Aqui diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Por quê? Porque deixaram de seguir os caminhos do Senhor, abriram mão de princípios essenciais para fazerem a vontade dele. Deixaram de fazer a vontade de Deus. Muito bem. Depois vem as maldições. Eu não vou falar sobre elas porque são 54 versos. Mas eu só vou ler rapidamente para você observar que elas são exatamente o inverso. Não vou ler os versículos todos, só 10 versículos. E eles estão aí. São 4 slides. O primeiro diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que eu hoje lhes ordeno, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. O outro slide. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repetida ruína pelo mal que praticaram, se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até banidos da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a cabeça de vocês será como de bronze, isso é, não vai chover. O chão debaixo de vocês será de ferro, chão duro, porque não chove. E o último slide: na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. É exatamente o oposto. Alguém vai dizer, mas Deus amaldiçoa. Amaldiçoa, sim, Senhor. Como é que ele disse para eu não amaldiçoar? Porque ele é Deus e eu não sou Deus. Ele sabe quem é amaldiçoado, quem é que é maldito. É aquele que não faz
aquilo que Ele manda, aquilo que não obedece a sua palavra. Olha, só tem dois caminhos. Um é andar com Deus e o outro é andar de acordo com a minha vontade. Andar de acordo com a minha vontade significa que eu vou servir a um outro reino que não é o de Deus. E esse rei é mal à beça. Basta Deus entregar a nossa, nos entregar a Ele, acabou. Acabou a sua vida. É só o mal que acontece. Então, eu e você temos que escolher o que eu quero, o que você quer, a bênção ou a maldição. Que eu e você escolhamos a bênção. Amém?